Boa noite a todos. Estamos aqui novamente com a melhor das intenções de cumprir com o que prometi anteriormente. Há quem diga que se você promete é bom que cumpra. Então é por isso que eu hoje vou me propor a falar de um tema que é muito polêmico. Eu quero deixar muito bem claro, logo de início, que a intenção não é de discriminação, não é de pré-julgamento, não há a menor maldade. A intenção é apenas prestar informações sobre esse tema que eu vou falar, porque eu tenho a esperança que a gente possa auxiliar a situação em que se encontra a humanidade neste aspecto. Eu já disse, é que aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, que eu acho que está certo, porque tem certas coisas que a gente não aprende nas faculdades e a gente aprende pela intuição, que é a melhor das vantagens que nós temos. A pessoa que usa da intuição, ele vê com os olhos que não são os olhos da carne, né? Então ele adquire muita coisa, muito conhecimento através da observação dos fenômenos, dos fatos, das circunstâncias, dos acontecimentos, das consequências. E é por isso que isto me preocupa muito. E qual é que é o tema em questão? Antes disso, eu gostaria de fazer um comentário. Nós já falamos, nós temos aí um canal onde deve ter uns 40 e poucos inscritos. Estou muito satisfeito, porque quando eu comecei meus estudos, tinha uns 300 inscritos e de 300 sobraram no máximo 3 ou 2, e eu sou um deles. E eu persisti na busca, porque eu acho que quando você encontra o caminho, você tem que ter coragem suficiente para persistir na busca. Então é o seguinte, já falamos da busca, do nível do ser, da síntese do caminho, os 4 caminhos, os estados de consciência, a Bíblia, a sua significação, tempos apocalípticos, e já inclusive informei a respeito de um vídeo muito importante que fala do sexo, portão de entrada do Éden. Esse para mim é um dos mais importantes que existem, entendeu? Então, eu prometi que eu falaria sobre a causa da homossexualidade. Eu já ouvi inúmeros vídeos, já segui, já estudei, me preocupei muito, continuo preocupado em falar sobre isso, porque de certa forma pode causar um choque em determinadas pessoas que não ouviram falar da forma como eu vou informar aqui. A maioria dos vídeos que eu vi de religiosos, espiritualistas, cientistas, médicos, especializados em proctologia e outras coisas mais, mas o que eu percebi é o seguinte, que tudo o que eles disseram tinha uma finalidade costumeira de falar aquilo que as pessoas querem ouvirem e justificar perante a opinião pública para que não sejam criticados. E você, para não ser criticado, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, você tem que deixar de falar a verdade, porque aí você vai dizer aquilo que agrada às outras pessoas. É o grande mal, inclusive, das teorias religiosas, dos dogmas religiosos, das pessoas que se dizem representantes do Cristo, cujas palavras têm a finalidade única e específica de agradar as pessoas, de justificar. Eu vi, por exemplo, vamos sem discriminar ninguém, alguém da espiritualidade dizer o seguinte, que o espírito não tem sexo, não sei o quê, que o espírito não escolhe isso, não escolhe aquilo, etc. E por esta razão, como são todos filhos de Deus, todos deverão ser perdoados, todos deverão ser aceitos. E eu não penso que não devem ser aceitos, e não penso que devem ser condenados. Porque existem algumas leis, que não essas manipuladas pelos homens, que são leis divinas, próprias, naturais, que foram pregonizadas pelo próprio Cristo. Então, a lei de causa e efeito, as consequências, você faz o que quiser, porém você vai ter que pagar pelo que você fez, quem planta colhe, e vai para aí afora. Então, é justamente nesse aspecto que eu, tendo observado
esta situação que preocupa, que nos preocupa, porque de certa forma, como eu disse anteriormente, a humanidade se embrenhou em caminhos equivocados para satisfazer apenas os desejos, as paixões carnais e outras coisas mais, e é por aí que se comete grandes erros. Entremos então diretamente no assunto. E eu espero que muitos, não muitos, porém alguns, vão entender o porquê dessa minha preocupação e qual é o recado que eu quero transmitir de forma sadia, de forma que possa auxiliar, possa ajudar, que possa evitar novas consequências. Possivelmente vai sensibilizar algumas pessoas, até no nosso meio, das nossas amizades, dos nossos familiares, vão se sensibilizar. Mas eu costumo ser um pouco extremista, um pouco enfático, porque eu aprendi o seguinte, até na própria Bíblia parece que foi dito isso. Não seja morno, seja frio ou seja quente. Se você for morno, eu te vomitarei. Qual é a aplicação que tem esse ensinamento bíblico na nossa vida? Se você conhece alguma verdade, você tem que dizer essa verdade. A maioria das pessoas não gostam da verdade, mas a verdade tem que ser dita, porque independentemente de sensibilizar ou não as pessoas, de certa forma você vai julgar uma semente, e essa semente é no intuito de ajudar, de auxiliar, de evitar grandes malefícios. Então, exatamente a respeito do assunto que eu fiquei de dizer, eu vou procurar ser sintético para que as pessoas tirem as suas conclusões, eu não vou afirmar nada. Vejam o seguinte, questão da homossexualidade. Para mim, repito, não tenho nada contra homossexuais, contra bissexuais, contra esse ou aquele, não tenho nenhum preconceito de raça, de cor, de credo. Graças a Deus, acostumei a não ter nenhum preconceito contra isso. A única coisa que a gente procura é ter boas informações para evitar que nessas situações todas, até mesmo dentro das várias religiões, exista uma informações mais precisas para que a gente consiga despertar a consciência de mais alguns. O Cristo disse, muito indicados, poucos os escolhidos. E ele diz, quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça. Então eu vou apenas enumerar aquilo que eu intuitivamente acho que é uma grande verdade. Vejam, senhores, de primeiro não se falava de sexo oral, sexo anal, sexo isso, sexo aquilo, os fetiches que se usa para despertar essa questão da sexualidade, os remédios que se toma para poder dar mais virilidade no ser humano, para ele continuar na sodomia dos prazeres da carne. Os prazeres do sexo, eu já expliquei anteriormente, quando fala da alquimia sexual, a finalidade não é exterminar com esses prazeres, não. É indicar corretamente o que deve ser feito para que o sexo seja praticado de forma correta, com a finalidade de despertar todos os chakras internos, todas as nossas potencialidades e todas as nossas possibilidades paranormais. Repito, o Cristo diz, qualquer um de vós podereis ser como eu. Ele era evidente, clarividente, polividente, intuitivo, e ele disse, os eleitos estarão assinalados na testa. Vou repetir, assinalado na testa é quando você desperta a pineal. Aqui está a igreja de Laodiceia, que é a igreja de todos os poderes que o ser humano pode conseguir em vida para continuar com esses poderes depois de desencarnado. A salvação nada mais é do que o despertar da consciência. Aí você vai sair da mão de todos os egos e vai ficar na mão apenas do seu ser. E se você fizer isso numa encarnação, você não volta mais, você não reencarna mais, você não tem que pagar nada para ninguém, você já se salvou. Como é em cima no paraíso divino, é embaixo no paraíso terrestre. Só que aqui no paraíso terrestre, pela questão da sexualidade, Adão e Eva foram condenados a morrer, envelhecer, a perder toda a paranormalidade. Então, também na Bíblia, a porta de saída do paraíso é a mesma porta de entrada. Adão e Eva saíram do paraíso pelo sexo. Então, ele só vai voltar ao paraíso através de um trabalho da alquimia sexual, aonde ele vai sublimar uma energia poderosa
que vai fortalecer todos os seus chakras, suas igrejas internas, e ele vai conseguir a autorrealização íntima do ser, possivelmente numa existência. Não é fácil, tá? Agora eu vou exatamente ao ponto. Vejam, senhores, o seguinte: quando o filho está sendo concebido no útero materno, no ventre materno, no óvulo materno, ele está ligado sanguineamente pelos cordões ao da mãe. Todo o sangue que alimenta a mãe alimenta o feto. Toda a emoção que alimenta a mãe alimenta o feto. Se a mãe é viciada em droga, o feto é prejudicado. Se a mãe é nervosa, é isso e aquilo, pela questão médica, que eu não sou especializado, mas já existem comprovações, a questão da hereditariedade, a questão da genética, né? Então, por tudo isso, eis a questão: se a mãe e o pai praticam o sexo anal, qual é a resposta? Existe alguém dentro da espiritualidade, dentro da religiosidade, dentro da ciência, que já pensou nisso? Hein? Por que antes não era tanto assim? E por que agora está exacerbado? Infelizmente, até os religiosos hoje falam sexo oral, sexo anal, sexo não sei o quê. Então, me perdoe aqueles pais que têm filhos homossexuais. Não devemos discriminar ninguém, temos que amar os nossos filhos, independentemente do que eles sejam. É lógico que nos compete educá-los, querer o bem deles, tanto materialmente quanto espiritualmente. E essa questão é uma questão que tem um relacionamento direto com a questão da espiritualidade. Para se iluminar a glândula pineal, para se despertar a consciência, tem que se usar da energia sexual, transmutar a energia sexual, amar profundamente, porque num casamento perfeito, num matrimônio perfeito, existe um que ama e o outro que ama mais ainda. E como é que nós estamos vivendo hoje? Qual é o amor que existe hoje dentro dos casais? Dinheiro? Prazer? Sexo degenerado? O que mais? Entenderam? O meu recado é esse. Eu não tenho mais o que falar. Eu quero que cada um de vocês imagine, pense, reflitam, tá? E depois, se eu conseguir transmitir alguma coisa, que procurem repensar as suas vidas. Eu vi, porque eu já vi inúmeros vídeos de um médico dizendo que um homem foi consultá-lo, porque estava, de certa forma, já comprometido na questão da virilidade sexual, e disse para ele: olha, doutor, eu sou casado há muitos anos, mas eu e minha esposa preferimos apenas o sexo anal. Bom, eu estou dizendo as coisas, né? Agora, existem aí várias perguntas, existem vários questionamentos, e de cada cabeça vai sair um julgamento. Mas, por favor, não me julguem. Eu estou apenas falando numa coisa que eu imaginei, que possivelmente tenha vindo da minha intuição, da minha observação. Eu não estou aqui para dizer que eu sei mais, que eu conheço mais do que um médico, para dizer que eu conheço mais do que um cientista. Nada disso. Eu apenas acho que é do costume que nascem as causas, é do pensamento, sentimento, emoção, é das práticas que vêm os resultados, tá? Então, eu vou terminar para não ser muito longo, e aqui fica o meu retrato, o meu recado. Eu já estou meio velho, de vez em quando a gente fala as palavras trocadas. Tenho que agradecer muito que nessas palestras todas, esses vídeos que eu fiz, tiveram aí uns 40 e tantos, 50 inscritos, e um deles, inclusive, recentemente pediu para que eu falasse a respeito, no próximo vídeo, a respeito da glândula pineal. Existem muitos vídeos já a esse respeito da glândula pineal, muito bem esclarecido por alguns mestres de espiritualidade, e eu vou estudar um pouco mais para atender o pedido desse meu amigo particular. Fiquei muito satisfeito, agradeço intensamente
e peço, como eu estou acostumado, me desculpem, me perdoem, eu estou tentando apenas não ser omisso, eu estou tentando apenas informar a grande verdade. Isso que eu estou informando aqui, um dia dentro de uma sauna, o assunto era o mesmo, para esclarecer, para dizer sobre essa questão, eu fiz essa mesma colocação. E lá tinha um médico, e ele disse o seguinte: o senhor está com razão, eu nunca havia pensado nisso. Porque na própria medicina, dentro da genética, dentro das questões internas do homem, existe sim essas possibilidades. Então, meus senhores, o homossexual não é filho do descaso, não é filho do porque brincou com uma menina aqui, ou sofreu grandes privações, nada disso. Para mim, o homossexual é filho da sodomia. Me perdoe, um abraço a todos, felicidade a todos. Eu estou disposto a algum contato, se alguém tiver algum comentário que faça, porque eu não sou dono da verdade. Eu quero que me ajudem a evitar com que a raça humana caminhe cada vez mais desordenada nas práticas que não são corretas. Não são corretas. As taras sexuais que alimentam a maioria dos seres humanos, infelizmente, não são corretas. Quer dizer, será que eu estou ajudando alguém? Vou ficar muito satisfeito se realmente tiver. Uma boa noite, um abraço a todos, um grande abraço.